Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite à população de Botucatu que acompanha essa última sessão do ano de 2024, última sessão legislativa e também a minha última sessão como vereadora na cidade de Botucatu. Eu venho aqui para me despedir de todos vocês, da população, agradecer a confiança de todos que, ao longo da minha trajetória, confiaram em mim. Confesso que não foi uma trajetória fácil, porque, embora eu tinha determinado conhecimento no Poder Executivo, quando meu esposo Ielo foi prefeito, ali 8 anos de mandato, de 2001 a 2008. E quando eu vim para a Câmara Municipal, fui eleita em 2013, a primeira mulher a voltar para a Câmara Municipal, depois de um lapso de 14 anos, que não tinha mulher no Legislativo. Então, eu iniciei uma segunda fase de mulher no Legislativo. Foi um primeiro mandato muito difícil, porque a cultura machista que tinha aqui no Legislativo, ter uma mulher, a figura feminina, e não era somente uma mulher, era uma mulher esposa de um político da cidade. Então, assim, a sobrecarga sobre a minha pessoa sempre foi muito pesada. E eu tinha noção de que eu não poderia errar. Porque se eu errasse, eu seria ridicularizada. Embora, por muitas situações, foi tentado ridicularizar, não só a figura Rose Ielo, esposa de quem ela é, mas também por achar que mulher não pode participar da política. Talvez porque mulher não sabe de política. E foi esse enfrentamento que fez com que as mulheres fossem enxergando que devem sim participar da política. No ano seguinte, mais mulheres se candidataram e foram eleitas, depois mais mulheres sendo eleitas. Então, isso é uma conquista para as mulheres, porque há um olhar diferenciado numa análise de projetos de leis, numa análise de demandas para a cidade, também com um olhar feminino, porque a sociedade ela é composta por todos os sexos, as mulheres, os homens. Então, foi um primeiro mandato, um mandato difícil. Aí eu fui reeleita em 2016 e 2020 reeleita novamente. Então, são 12 anos de experiência. E o que eu levo? Eu levo só as coisas boas. Eu levo a amizade de todos os vereadores, a amizade de quem também já passou por essa Câmara Municipal, deixou um pouco de si no momento em que trabalhamos juntos. E também eu levo a amizade de todos os servidores. Os servidores da casa, Silmara, foi uma segunda família para mim. Aqueles servidores que você chegava de um jeito por conta do dia a dia do trabalho, por conta do dia a dia da vida pessoal, mas a hora que você sentava um pouquinho, seja na cozinha, num cantinho, numa sala, você trocava umas palavrinhas com os servidores. Então, tinha como uma segunda família. Então, eu sempre fui muito acolhida pelos servidores dessa casa. É incontestável como os servidores sempre me acolheram, me respeitaram, me ajudaram, me orientaram. E, para mim, foi só crescimento. Eu levo um grande aprendizado dessa minha vida política, dessa minha vida de conhecimento. Foram dias, foram noites, foram meses, estudando projetos muito importantes que tramitou aqui nessa casa, plano diretor, projetos de zoneamento, projetos ambientais, muitos projetos ao longo desses 12 anos que foram muito importantes. Não é todos os vereadores que
que conseguem, têm habilidade para se debruçar num projeto e conseguir compreender com profundidade. E eu sempre me dediquei profundamente para a nossa cidade. E eu espero que a próxima legislatura, os vereadores que venham, tenham essa consciência da importância de analisar os projetos de leis e o quanto, às vezes, um artigo, uma vírgula, uma palavra num projeto de lei muda a vida da população. Então, a necessidade dessa compreensão do texto de um projeto de lei, o que ele quer dizer no que melhora, ou então no que está, muitas vezes, induzindo ou camuflado dentro de uma intenção que, muitas vezes, possa ser só do governo e não do interesse da população. Então, eu sempre tive essa preocupação de atuar no legislativo, de encontro com o interesse público. Eu nunca fui uma vereadora de oposição por ser oposição, uma oposição burra. Nunca. Eu sempre fui uma vereadora que defendia o interesse da população. Eu sempre fui uma vereadora que muitas vezes chegava aqui às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, e muitas vezes passava o dia e descia na padaria comer um salgado, porque eu precisava estudar determinados projetos de lei orçamentária, principalmente, para depois, quando viesse na pauta de votação, explicar para os senhores vereadores o que estava errado, o que precisava corrigir. Eu pedia a vista, fazia os relatórios, muitas vezes sem ser ouvida, porque não se importavam muito com o conhecimento, com o meu trabalho, com o que eu apresentava, mas sim de ter que votar porque era político. Então, essa compreensão eu sempre tive, mas isso eu nunca deixei me abalar da minha função. Então, todos os meus atos na Câmara Municipal sempre foram todos registrados. Tanto que foram registrados que já regimento interno foi mudado aqui por causa de mim, em relação a relatórios de pedido de vista. Lembra, Curumim? Porque eu pedia a vista e eu registrava os relatórios, o que estava errado, ao ponto de mudar o regimento para não ser obrigado mais a apresentar o relatório. Mesmo assim, eu apresentava. Explicação pessoal, o regimento já foi mudado por conta de mim. Então, assim, eu tenho essas lembranças e eu não levo nenhuma mágoa. Eu levo apenas o aprendizado que eu tive aqui na Câmara Municipal. E eu compreendo que aqui é uma casa política. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente precisa ser mais técnicos, os vereadores, no seu conjunto de atuação, precisa ser mais técnicos, precisa ver o texto da lei, precisa ver que, a longo prazo, o que isso vai refletir para a sociedade. E eu digo isso, e eu vou só citar um exemplo, que é o contrato da Sabesp. Que isso se refere à vida das pessoas. Agora, a médio e longo prazo, a empresa que está assumindo, já está demonstrando que a hora que tirou das mãos do Estado, e nós tínhamos a oportunidade de segurar nas mãos do povo, do município, essa casa não fez. Infelizmente. Então, é dentro disso que eu digo a importância de se discutir com calma, tecnicamente, não olhar a determinadas situações só o lado político, o lado do interesse do governo. O prefeito que está aí, que era superintendente da Sabesp, que está saindo, que fez o contrato, que provavelmente, ou supostamente, né, vereadora Abelardo, sabe-se lá como que foi negociado o contrato da Sabesp, a renovação com essa administração, e ele está saindo. E agora a gente está vendo os efeitos na mídia de como que a empresa terceirizada vai atuar, e Botucatu está nesse engodo. E a água é vida. E aquele momento foi um momento de grande embate nosso aqui na Câmara Municipal, e por isso que eu digo, muitas vezes a gente não pode ser político, e eu digo para os novos vereadores, vereador Nuno, advogado da área do direito, a importância de se analisar os projetos de leis, os textos descritivos, o que ele vai interferir, não só a curto prazo, mas a longo prazo na vida da população. É claro que lei se cria, lei se muda, lei se altera, lei se revoga, mas isso depende de uma transição de governos, mas a importância de, muitas vezes, não olhar o lado político, porque é da base do prefeito, mas sim o interesse da população naquela lei que será votada, e a importância de se debruçar nos projetos e poder votar
com muita clareza, com muita consciência. Porque vai ter palco, mas também terá as pessoas conscientes, olhando por nós, dos nossos atos. Então, eu agradeço, senhores vereadores, esses 4 anos com vocês, os nossos aprendizados, agradeço à população a confiança que teve e tchau. Quem sabe um dia. Boa noite. Obrigado, vereadora.